Graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Quero dizer para você, Deus tem uma palavra para você. No dia de hoje, Deus tem uma mensagem ao seu coração. Resumindo, Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quero estar lendo aqui, meditando com você uma mensagem. Você que está aí no canal ainda não é inscrito, entrou pela primeira vez, eu quero falar para você, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe a palavra de Deus. Esse canal aqui leva a mensagem a todo o Brasil e o mundo. Nós estamos alcançando a França, a Índia. É só você entrar e ver aí os lugares que nós estamos alcançando para a honra e glória do Senhor Jesus. O nosso foco é alcançar almas para Jesus, vidas para Jesus. Esse é o nosso intuito, almas para Cristo. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, com a cabeça num travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento aquietou e fez completa a bonança. O texto qual nós lemos aqui vai falar de Jesus. Jesus aqui é mencionado nesse texto no Evangelho de Marcos. O texto aqui vai falar em Lucas também, capítulo 8, 22. Vai falar em Mateus 8, 23. É o mesmo texto. Lembrando que os evangelhos são acontecimentos de Jesus Cristo. Os evangelhos são acontecimento do Cristo, aquele que nos salvou e nos libertou. Então vai dizer aqui, o texto ao qual nós lemos, vai mencionar sobre a tempestade. E primeira introdução que eu quero fazer aqui, que o crente ele pode passar tempestade, ele pode passar luta, prova, mas o cristão ou o crente, ele é sempre alinhado, ou ele é sempre guardado por Deus. E o que nós aprendemos aqui, o que significa a tempestade? A tempestade é uma violenta ação da atmosfera, às vezes acompanhadas de chuvas, ventos e trovões, denominada também de temporal, e pode significar em um sentido figurado luta, tribulação, prova, aflição na vida do crente. Então a tempestade aqui é algo da natureza, é algo que acontece. Só que os discípulos estavam pescando ali a noite toda e a tempestade veio na madrugada. Para quem conhece de mar, para quem conhece de quando vai pescar, vai lançar rede, sabe que à noite, na madrugada, são as pessoas que conseguem sim pescar, conseguem trazer um mantimento para a sua família. E os pescadores que estavam aqui eram os discípulos de Jesus. Eles eram profissionais da pesca. E a Bíblia vai dizer que Jesus também está no barco. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós vamos aprender algumas atitudes para vencer a tempestade. Não se deixar dominar pelo pavor. Não se deixar dominar pelo pavor. Nós não podemos deixar dominar pelo pavor. Ficar apavorado diante da tribulação, diante da luta, a prova que estamos passando. E quando fala pavor, está falando do pavor aqui do medo. Não ter medo, não ficar apavorado, porque Jesus está no barco, Jesus é com você. Ele faz tudo que está ao nosso redor fugir ao nosso controle. Tudo nos dá medo, tudo nos traz angústia, tristeza. O medo faz isso e ele atrapalha, começa onde? Na nossa mente. A maior guerra está na nossa mente. A maior luta está na nossa mente. É tudo aquilo que nós ouvimos, pensamos, vemos. Então aqui eles estão ali, há uma tempestade. Então eles deixaram-se dominar pelo pavor. Segunda atitude que não devemos tomar. Não devemos tomar. Usar o potencial humano até o limite máximo. Os discípulos no texto aqui começaram a remar entre 6 horas da manhã às 6 horas da noite. Mas na quarta vigília da noite, perto da meia-noite, eles ainda estavam ao meio do mar, que geograficamente é um pouco menor do que a Baía de Guanabara. Os discípulos estavam remando a noite toda, remando o começo da noite, o meio da noite, chegando, varando a madrugada.
Eles estão se esforçando e remando, mas o vento não parava. Usar o nosso potencial humano até o máximo, até as últimas consequências, mas eles estavam trabalhando com a força do seu braço. Essa tempestade, essa luta que você tem passado, será que você tem trabalhado com a força do seu braço? Será? A Bíblia diz lá no livro de Jonas, o profeta menor, vai dizer que Jonas foi acometido de não obedecer a Deus. Saiu de uma cidade e foi para outra, porque ele não queria obedecer o chamado de Deus. Ele entrou no navio, quando ele entrou no navio também houve uma tempestade. E aquela tempestade não sacudiu o barco, mas sim o navio. E aqueles homens estavam remando, remando, remando para que a tempestade parasse, para que a chuva parasse, mas não parou, ele estava usando os seus braços. Muitas vezes a tempestade, a luta, a tribulação não para, porque nós não queremos orar nem buscar a presença de Deus. Nós estamos usando as nossas forças humanas. Quantas pessoas estão passando luta e prova, estão usando as suas forças humanas e não vão conseguir, não vão chegar em êxito nenhum. Terceira coisa que nós vemos aqui, não desistir. Os discípulos, eles não desistiram. Mesmo vendo a prova, a luta, aquela ventania, e eles profissionais da pesca, eles não desistiram. Eles não desistiram na parte da noite, eles não desistiram no meio da madrugada. Eles foram até o final. Por quê? Porque eles sabiam quem estava no barco com eles. Era Jesus. Nós não podemos desistir. Quando sabemos que estamos com Jesus, vamos passar prova, luta, mas nós não podemos desistir. Se você chegou até aqui, se você está enfrentando essa luta, essa prova, e você está aqui, você conseguiu chegar, não desista. A Bíblia diz que o povo estava no Egito, junto com o faraó, clamando. E quando o povo clamou, e Deus ouviu do céu a oração, e levantou Moisés para livrar o povo da mão de faraó. Mas o povo não desistiu. E nós não podemos desistir. O barco que você está, você não pode desistir, porque Jesus está no seu barco. Jesus te escolheu para uma obra. Quarta coisa, ter fé. Uma virtude que atraía o mestre era a fé. E falar de fé é falar da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos o que é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que dizer daquele homem que há 38 anos está sentado no tanque de Betesda? Aquele homem, quando vê Jesus se aproximando e Jesus tem um diálogo com ele, a fé dele é tão grande que ele consegue pegar na mão do mestre e Jesus levanta ele. Depois de 38 anos, aquele homem se levanta. O que dizer de fé? Falar sobre aquela mulher, 12 anos de um fluxo de sangue, ela está com hemorragia interna. Aquela mulher gasta todo o dinheiro que ela tem com o médico e com o remédio, e não adianta, mas ela ouve falar que Jesus está na cidade, que Jesus irá passar na cidade, que Jesus irá passar na sua rua, aonde ela está. Então ela vai atrás do mestre, e só de tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela é curada. E o que falar de fé? Falar de fé é quando nós olhamos a Jesus Cristo, aquele que o mundo o colocou na cruz, naquela época, aquele que o mundo não acreditou que ele era Cristo, aquele que o mundo colocou, o crucificou na cruz do Calvário, aquele que o mundo e os soldados cuspiram em sua cara, rasgaram as suas vestes, blasfemaram do nome dele e falavam: você não é Cristo, então salta daí, pula daí, se salva a si mesmo. E a Bíblia diz assim que ele morreu. E ele ressuscitou ao terceiro dia, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, a pedra estava removida e Jesus tinha ressuscitado. E falar de fé é você que está aí do outro lado, que Jesus te tirou do mundo, que Jesus tirou você das trevas, você era criatura e agora você é filho de Deus. Falar de fé é fazer o que nós estamos fazendo aqui, e falar de fé é esperar a volta de Jesus. Falar de fé é aquele que está do outro lado, que entregou a vida para Jesus, se batizou e está esperando o arrebatamento. Então os discípulos também, eles tinham fé que aquilo tudo ia passar. Chamado Jairo, e ele tem um encontro e falar para Jesus: Jesus, meu filho está enfermo. E Jesus fala assim: eu vou na sua casa. E aquele homem fala: não, só uma palavra, Jesus, o meu filho será curado. Falar de fé é isso. Falar de fé é o que Jesus e o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Então os discípulos tinham fé, eles venceram porque eles tinham fé, e nós temos que ter fé. Agora, 3 ações para vencer a tempestade. 3 ações para vencer a tempestade. Primeira ação: clamar a Jesus. Quando nós clamamos a Jesus, quando nós clamamos o nome dele, ele nos ouve. Quando nós somos filhos dele, clamando o nome dele, ele nos ouve aonde nós estivermos. Ele nos escuta aonde nós estivermos. A Bíblia diz que o véu se rasgou. O véu se rasgou, então nós temos intimidade com ele.
Nós podemos fechar a porta do nosso quarto e clamar a Ele que Ele vai nos escutar. Então a Bíblia diz que os discípulos clamaram: Mestre, Mestre, nós estamos perecendo. E o Senhor está aí, tranquilo no barco. Então eles clamaram a Jesus dentro do barco. Jesus se colocou em pé e a tempestade e o mar se calou. Primeira coisa para vencer a tempestade: fé. É clamar a Jesus. Fé e clamar a Jesus. Nós temos que clamar a Jesus. Primeiro, clamar a Jesus. Segundo, permanecer no lugar. A Bíblia vai dizer assim que os discípulos em momento algum pularam do barco. Em momento algum esses discípulos tiraram a sua própria vida, sabendo que talvez iriam morrer e o barco ia perecer. E o barco estava afundando porque estava entrando água. Em momento algum eles tiraram a sua própria vida. Eu não sei você que está do outro lado, que talvez está querendo tirar a sua própria vida com remédio, querendo tirar a sua própria vida, que acha que não tem mais solução. Quero dizer uma coisa para você: se você tirar a sua própria vida, aí que não tem mais solução mesmo. A Bíblia vai dizer que o suicídio não tem salvação. A Bíblia vai dizer que se eu destruir o templo do Senhor, que o templo do Senhor somos nós, onde habita o Espírito Santo, eu não posso alcançar mais salvação. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi para a cruz do Calvário, há dois personagens na Bíblia mostrar que Jesus tem poder. Primeiro personagem, Pedro. Pedro, ele nega Jesus, é avisado, mas Pedro tem o dom gratuito do perdão de Deus. Segundo personagem, quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, Judas. A Bíblia diz que o próprio Judas vendeu Jesus por 30 moedas, por 30 denários. E quando ele vende Jesus e ele vê que Jesus foi para a cruz do Calvário, o Judas tira a sua própria vida. Pedro recebe o perdão gratuito. Judas, há um remorso dentro dele. Quando nós temos remorso, quando nós não perdoamos pessoas, automaticamente aquilo ali quer nos matar, quer nos destruir. E quem veio para roubar, matar e destruir se chama Satanás, o diabo, o nosso adversário. Então vai dizer que esses dois personagens, um tiveram o perdão da graça, o outro remorso, se matou, tirou a sua própria vida. Então pense bem, não saia do lugar onde você está. Pode estar passando prova, luta, venha tempestade, mas clame ao Senhor que Jesus vai te ajudar. Terceiro, obedecer a Deus, obedecer a Cristo. Esses homens estavam no barco e eles estavam ali obedecendo a Deus, obedecendo a Jesus, porque em momento algum eles saíram do barco e Jesus trouxe uma palavra para eles. Jesus disse: tempestade, levantou a mão, a tempestade se aquietou e o barco e o mar se calou diante de Jesus. Tempestade se aquietou e o mar se calou. E a hora que Jesus fez isso, ele disse para os discípulos: jogai a rede para o lado direito. Eles obedeceram a Jesus. O que está faltando para você vencer essa tempestade é a obediência ao Senhor. Do que vale tanto sacrifício se você não tem obediência? Do que vale você buscar Deus e não ter obediência em Cristo? Do que vale? Então, terceira coisa, obediência em Cristo. Você já não aceitou Jesus? Você já não se batizou? Obediência, você está obedecendo. Mas às vezes você acha que o batismo te torna super-homem. Às vezes você acha que você se batizando, você é uma pessoa que pode agora vencer tudo. Não, se você não tiver Cristo, você não vence. Então, terceira coisa, obediência. E agora vamos para o final. Por que Deus permite a tempestade sobre as nossas vidas? Por que Jesus está permitindo essa tempestade sobre a sua vida? Porque Deus permite a tempestade sobre nós. Pelo menos com duas finalidades. Nós temos duas finalidades quando nós enfrentamos as aflições desse mundo. Primeira finalidade, para conhecer os limites humanos. Quando as pessoas estão em meio às bênçãos e vitórias, foi promovida na empresa, onde trabalha, ela corre sério risco de não precisar mais da ajuda de Deus. Olha só, você não vai desviar quando você está na prova. Você não vai desviar quando você está no deserto. Por isso que o próprio Deus permite tempestade sobre a sua vida. Porque você está na bonança, você está na vida boa, então você se esquece de Deus. Olha só, os discípulos eram profissionais da pesca. Para que Jesus? Se eles eram profissionais da pesca, lançar a rede e pescar os peixes, eles eram profissionais da pesca. Então eles não precisavam de Jesus. E o que Jesus fez? Preparou uma tempestade, porque ele manda no céu e na terra. Então, preparando uma tempestade, eles clamaram e lembraram de Jesus. Olha só, lembrando de Jesus, eles vão entender que eles não são capazes. Então, por que Deus prepara a tempestade? Para testar os nossos limites e saber que somos humanos,
que dependemos dele. Agora, quantas pessoas que estão ganhando bem, estão no melhor emprego, estão com 2 carros aí na garagem, pessoas que estão aí sobrevivendo porque ele se acha capaz. Ele acha que não precisa mais de Deus. Quantas pessoas com empresas, quantas pessoas com dinheiro agora no banco, e eles são profissionais do que eles fazem. Então eles não precisam mais de Jesus. Então o que acontece? Jesus manda a tempestade. E mandando a tempestade, aí eles percebem que precisam de Jesus. E o que eles vão fazer? Igual o discípulo. Os discípulos eles vão ter que clamar a Jesus para que Jesus mande embora essa tempestade. Por quê? Porque a dependência não é deles, a dependência é de Cristo. Eu não sei a luta que você está passando, a prova que você está passando, mas talvez o próprio Jesus está testando o seu limite, porque você não é autossuficiente. Nós éramos criatura, agora somos filhos de Deus e dependemos de Jesus, e por isso que Jesus prepara a tempestade, por isso que ele permite a tempestade em nossas vidas, porque às vezes não queremos orar, não queremos buscar a Deus, não queremos jejuar, achamos que agora indo para a igreja toda semana já está bom, aí vira rotina, vira uma religião. E Jesus nunca foi religião. Primeira coisa, para conhecer os nossos limites, nós dependemos de Deus. Precisamos do homem e dependemos de Deus. Segunda coisa, porque Deus permite a tempestade, para conhecer quem é Jesus. Às vezes a tempestade vem nas nossas vidas, você que ainda não aceitou Jesus. Ou você que aceitou Jesus, mas não conhece Ele. Conhece só de falar, só de ir num culto, só de ir num congresso, só de ir num evento. E você não conhece a Jesus a fundo. Você entregou a vida para Ele, mas não conhece, não mergulhou na graça do Espírito Santo. Você não mergulhou na presença de Jesus. Então Ele permite o quê? A tempestade sobre a sua vida. E às vezes a tempestade dói. A tempestade traz tristeza. A tempestade nos traz feridas. Mas com isso nós aprendemos a conhecer quem é Jesus. Olha só, não tem como a pessoa conhecer Jesus se ela não passar por uma tempestade ou por uma prova. A Bíblia diz... A Bíblia é clara em dizer, olha quantas pessoas, olha aquela mulher no fluxo de sangue, como eu disse aqui, está passando por uma tempestade, uma enfermidade que o homem não conseguiria curar. Remédio não curou, médicos, os profissionais não conseguiram curar naquela época. Então Jesus permitiu essa tempestade para ela conhecer Jesus. Olha aquele homem lá no tanque de Betesda, igual eu disse aqui, 38 anos sentado. Ajudavam as pessoas que estavam indo no tanque de Betesda, os coxos, os paralíticos, mas ninguém lembrava daquele homem. 38 anos, pedindo esmola, sentado na frente do templo. Mas aquela tempestade veio sobre a vida dele para que ele viesse a conhecer Jesus. Ele o que falar das irmãs de Lázaro. Elas tiveram que passar aquela tempestade. Quase perderam o seu irmão para a morte. Mas Jesus chegou ali e a morte teve que obedecer e Lázaro ressuscitou. Então Deus permite tempestades sobre as nossas vidas. Por quê? Para que nós venhamos a conhecer a Ele, conhecer a sua palavra, conhecer os projetos e os planos que Ele tem, para que nós venhamos a entregar a vida para Ele, para que nós venhamos a se batizar, ficarmos firmes. Nós passamos por tempestades e sim, tudo é permissão de Deus. Olha, quando nós olhamos a Jó, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua propriedade, Jó perdeu tudo que ele tinha, Jó perdeu suas ovelhas, seus camelos, seus bois, Jó perdeu tudo aquilo que sustentava a sua família. Jó ficou ali com um caco de telha na mão, coçando as suas chagas, as suas feridas, passou por aquela tempestade. Por quê? Porque Jó mostrou para ele mesmo e mostrou para o inimigo que ele era justo aos olhos de Deus. Deus o restituiu 2 vezes mais. Muitas vezes você está passando essa tempestade porque Deus quer mostrar para você o tamanho de quem você é diante da adversidade que você está passando, o tamanho da sua fé. Então Deus permite 2 coisas, porque Deus permite a tempestade para conhecer seus limites e saber que você é dependente dele e para conhecer Jesus, seu único e suficiente Salvador. Concluindo aqui, se tão somente o crente estiver junto com Cristo,
confiando firmemente nele, jamais será submergido pela tempestade da vida. E Cristo prometeu que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Os discípulos não iam ser submergidos pelo mar nem pela tempestade. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero deixar essa palavra para você. Confie em Jesus. Deus entregou o Filho dele por você e pela sua vida e pela vida da sua família. Eu quero deixar essa mensagem para você. Lute até o final. Tenha fé, persevere, porque Deus irá te aprovar no meio dessa tempestade. Tudo é permissão dele. Tudo é permissão de Deus. Nada foge do controle dele. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. E fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.